Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de relatos e simbora para a história comigo. O relato que me enviou hoje foi o Luiz, ele é pernambucano, já é aposentado, já está com 80 anos e ele conta que trabalhou a vida inteira como caminhoneiro. Então, pessoal, ele conta que no ano que ele se aposentou, ele ainda fazia algumas viagens para ter um dinheirinho extra, né? E um colega dele propôs a ele uma viagem para Januária, em Minas Gerais. Januária, em Minas Gerais. Então, pessoal, ele aceitou fazer essa viagem, né? E ele conta que no dia seguinte ele carregou o caminhão, né? E pegou a estrada. Então, pessoal, do Pernambuco para Minas Gerais, para o estado de Minas, é bem distante. Até porque eu viajei muitas vezes para Brasília, né, de ônibus, né, viajei muitas vezes, incontáveis vezes, né, e eu sei o quanto é longe, são mais de 70 horas de viagem, eu acho que é mais ou menos isso. Eu sei que tinha vezes que a gente passava até 3 dias na estrada. Então, pessoal, ele pega o caminhão e vai, né, fazer essa entrega fazer essa entrega, né, isso. Tá enrolado aqui. Então, pessoal, ele pega a estrada e ele conta que já estava no estado da Bahia, quando ele precisava, era noite, né, já um pouco tarde da noite, né, quase 10 horas da noite, ele precisava se alimentar, parar em um posto, tomar um banho, comer, dormir um pouco, né, e ele foi, né, procurar um posto, uma cidade próxima, né, para estacionar lá em um posto e descansar. Então, pessoal, ele conta que encontrou, né, uma cidadezinha lá na Bahia, no estado da Bahia, encostou o caminhão, né, ele conta que era um posto de gasolina fora da cidade, né, era um posto de gasolina na rodovia mesmo, e ali ele encosta, pessoal, o caminhão e ele vai tomar banho, janta, né. Então, pessoal, ele resolve descansar e ele conta, pessoal, que conheceu mais 2 caminhoneiros nesse posto. Eles fizeram amizade, jantaram juntos e ali, pessoal, eles ficaram conversando até mais ou menos quase meia-noite e ali ele precisava descansar para no dia seguinte pegar a estrada novamente. Então, pessoal, ele conta que houve a troca de vigia, né, ali do posto. Ele percebe que um vigia que estava saiu e o outro chegou. E ele conta que o outro vigia que chegou era bem misterioso. Não queria papo com ninguém, ele disse que foi pegar uma informação, o cara, né, muito por fora, muito assim, estranho, né? Quase nem responde ele, quase não consegue dar informação. E ele achou normal, achou que era o jeito dele, pronto. Então, pessoal, já por volta de mais de meia-noite, eles estavam dormindo, né? Cada um no seu caminhão. E ele conta, pessoal, que ele costumava armar uma rede embaixo do caminhão, porque ficava mais ventilado, né? Não ficar dentro do caminhão. Então, ele armou essa rede, né? Ou era embaixo, ou era do lado do caminhão. E ali, pessoal, ele deitou, né? E os outros estavam dormindo dentro do caminhão. Então, pessoal, ele disse que por volta de... Aí ele cochilou, dormiu um soninho, né? E ele acordou com barulho, como se fosse um cavalo chegando. Aquele barulho das patas do cavalo. E ele acordou pensando que era um animal chegando ali no posto. Até porque era as margens de uma rodovia, né? Então, era muito mato de um lado e de outro. Não era difícil ter um animal por ali, né? Então, pessoal, ele conta o seguinte, que quando ele levantou as vistas, ele vê, pessoal, se depara com um bicho estranho. Ele conta que o pior, o mais estranho, o mais bizarro, é que aquele bicho estava com a roupa que parecia a roupa do vigia. Ele disse que a coisa era tão estranha, ele disse que era aquela coisa alta, esmilinguida, aquele negócio muito feio, peludo, ele disse que era peludo, aquele bicho, e ele rosnava como se fosse um pitbull. Ele parecia um pitbull, aquele rosnado horrível. E ele levanta rapidamente da rede e queria chamar os outros, mas ele teve medo, porque aquela coisa estava muito próxima dele. Era um bicho peludo, mas ele disse que vestia via a roupa do vigia, né? Aquela roupa do vigia estava nele. Parecia que o bicho era tão grande que parecia que a roupa ficava pequena, né? Ele disse que o casaco do vigia estava assim nele, grudado nele, como se aberto. O bicho era gigante. Então, pessoal, ele se assusta e levanta, né? E ficou com medo de descer da rede e o bicho atacar, porque o bicho se aproximava e rosnava. Então, pessoal, ele conta que disse: eu vou chamar o vigia.
Quando ele foi procurar, aí ele disse que levantou e foi arrodeando. E ele com medo de abrir a porta do caminhão, porque ele disse que ia fazer barulhos. E ali, pessoal, o bicho atacado, e ele não dá tempo para entrar. Então, quando ele vai arrodear, que olha para o local onde o vigia era para estar, o vigia não está naquele lugar. E ali, pessoal, ele disse, uai, cadê o vigia? Será que esse bicho comeu o vigia e vestiu a roupa dele, sem caber? Ele disse, pessoal, que o bicho era gigante, era como se fosse um negócio alto, como se fosse uma pessoa, ao mesmo tempo parecia um macaco gigante, um chimpanzé, alguma coisa assim. Ele disse que era a coisa mais horrível do mundo. E o barulho era insuportável. E ele disse que não sabia se os caras estavam ouvindo, né? Os outros caminhoneiros estavam ouvindo e estavam com medo de abrir a janela ou chamar alguém, ou se eles estavam dormindo e não estavam percebendo aquela presença. E ali, pessoal, ele conta que foi minutos de muita angústia, de muito medo, né, de terror na vida dele. Então, pessoal, ele conta que foi um medo, foi assustador. E ali, com muita calma, muita cautela, ele pegou a chave, tremendo muito, foi devagarinho, o bicho se aproximando. Ele disse que estava escuro, mas dava para ver bem assim que era um bicho, porque o bicho estava próximo. Sem contar, pessoal, que ele disse que sentia um cheiro de como se fosse enxofre ou ferrugem queimado. Ele disse que sentia um cheiro de ferrugem queimado ou era enxofre. Ele disse que era alguma coisa parecida com isso. Então, pessoal, aquele cheiro vinha, né, nas narinas dele, e ele disse que ficava com mais medo ainda. Então, ele consegue abrir o caminhão, entra no caminhão, pessoal, e aquele bicho vem, mas vem na direção dele muito rápido, só que o bicho desaparece. Quando ele se aproxima mesmo do caminhão, ele desaparece. E aquele homem ficou a madrugada quase toda, até que 5 horas da manhã ele conseguiu dar um cochilo, porque ele viu que estava tudo calmo. E ali, pessoal, ele conta que amanheceu o dia, o sol nasceu, né? E ele foi chamar os outros, né? E contar a história. Então, os outros disseram, nossa, a gente não viu, os outros não viram nada disso. Então, pessoal, ele conta, vamos procurar, vamos conversar com o vigia, pode ser que ele tenha visto alguma coisa. E quando eles foram procurar o vigia, cadê o vigia? Continuava desaparecido. O vigia não estava ali ainda. Ele ainda não tinha chegado. Então, pessoal, aí ele começou a desconfiar. E para desconfiar mais ainda, para ficar mais misteriosa a coisa, ele conta, aí foi chegando o pessoal, outras pessoas, né, do posto. E ele conta, pessoal, que foi tirar a rede, organizar as coisas dele, né, para tomar um cafezinho e ir embora. E ele conta que quando ele estava tirando a rede lá do local onde ele tinha colocado, ele vê saindo de dentro do mato o vigia. O vigia estava vindo do mato, se ajeitando, diz que ele era ajeitando a roupa. E ali, pessoal, ele ficou desconfiado que aquele vigia se transformava em alguma coisa à noite. Então, pessoal, ele conta que de repente ele chama, né, os outros dois amigos, né, e conta, diz, olha, o vigia tá saindo da mata, exatamente do giro que o negócio estava vindo, né, aquela coisa preta estava vindo. Então, o vigia estava vindo na direção, né, na mesma direção. E ali, pessoal, ele disse que ficou esse mistério no ar. Ele não sabe se aquela coisa era... Não sabe, ele disse que não sabe se era o vigia que se transformava em um animal à noite, em um bicho, um lobisomem, né? Ou se foi impressão dele, ou se... Ele conta que na cabeça dele, aquele vigia tinha tudo a ver com aquela aparição daquela noite. Ele disse que aquilo ficou na mente dele, na cabeça dele para sempre. Ele disse que vai levar esse relato para o túmulo, porque nunca vai esquecer do medo, do susto e da coisa que ele viu, né? Daquela coisa que ele viu que ele até hoje não sabe o que é. E por hoje é só. Quem gostou do relato, vai deixando aí aquele like para mais histórias sobrenatural. E se você gosta de história, de relatos, vão me seguindo aí, tá bom? Que aqui tem histórias de arrepiar, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo relato, se Deus permitir. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.